Então, nós vamos tratar da nossa experiência de justificação e de adoção, continuando aquela série de estudos sobre temas básicos da fé cristã. Nós falamos sobre o ir a Cristo, falamos sobre a nossa união com Cristo, depois num segundo estudo, e hoje vamos tratar da nossa experiência de justificação e adoção. Quero te convidar a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, nós vamos começar do verso 11 e vamos até o 24. Eu vou te convidar a ler comigo, e nós leremos todos juntos a parábola do filho pródigo. Lucas 15, Lucas é o capítulo das coisas perdidas, né? Uma ovelha perdida, uma moeda perdida, uma dracma perdida, e agora um filho perdido. A parábola do filho pródigo. Vamos ler juntos? Todos acharam? Vamos ler. A parábola do filho pródigo. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidades. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo, sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Então, como eu já disse, nós já falamos do ir a Cristo, como vamos a Cristo, e já falamos da nossa união maravilhosa, mística, especial com Cristo. E agora falamos da nossa experiência, falaremos da nossa experiência de justificação e de adoção. O Calvino disse que a justificação é a dobradiça principal sobre a qual a religião gira. Segundo ele, a definição de justificação é essa: justificado é aquele que, excluído da justiça das obras, se agarra à justiça de Cristo por meio da fé, e revestido com ela, com a justiça de Cristo, se apresenta aos olhos de Deus não como um pecador, mas como um homem justo. Então, ser justificado é deixar de confiar nos nossos méritos e confiar nos méritos de Cristo. Ser justificado é me apresentar diante de Deus não com os meus méritos, porque eu não tenho, mas com os méritos de Cristo. Não com as minhas obras, mas com a obra de Cristo. Não com as minhas qualidades, mas com as qualidades de Cristo, que morreu na cruz por mim e por você. Isso é a justificação. Justificação é algo que eu não mereço,
que eu não conquistei, mas que Cristo conquistou por mim. Foi Ele quem conquistou. Justificação é um ato jurídico de Deus. Deus me declara justo porque Cristo pagou a minha pena, porque Cristo cumpriu a lei que eu não podia cumprir. Então eu não confio nas minhas obras, mas confio em Cristo. Isso é ser justificado. Encontramos ecos dessa definição da justificação no Dia do Senhor de número 23 do Catecismo de Heidelberg. O Catecismo de Heidelberg, ele é muito interessante porque ele é diferente do nosso breve catecismo. O nosso breve catecismo tem pergunta 1, resposta, pergunta 2, não é assim? Agora, o Catecismo de Heidelberg, que também é um documento da fé cristã, ele é dividido em dias do Senhor. Então são 52 dias do Senhor, para que a família vá trabalhando semanalmente algumas verdades preciosas. E no dia 23, o Catecismo de Heidelberg diz o seguinte: ele afirma que Deus imputa a perfeita satisfação à justiça e à santidade de Cristo, como se eu nunca tivesse cometido pecado algum, como se pessoalmente eu tivesse cumprido toda a obediência que Cristo cumpriu por mim. Então, justificação, segundo o Catecismo de Heidelberg, é Cristo colocar em mim aquilo que não é meu. Ele agora coloca em mim a perfeita santificação. Ele coloca em mim a justiça, que é de Cristo, e a santidade, que é de Cristo. Isso de tal maneira que é como se eu nunca tivesse cometido nenhum pecado. Cristo faz isso. Isso é justificação. É como se eu pessoalmente tivesse cumprido toda a obediência que Cristo cumpriu por mim. Não fui eu que fiz, foi Ele. Mas o catecismo usa a palavra imputar. Eu já falei muito sobre isso aqui. Qual é o significado da palavra imputar? Você conhece a palavra amputar. O que é amputar? É cortar fora, não é? E o que é implantar? É colocar em mim de repente o meu braço foi cortado fora. Então imputar é cortar o meu braço fora. Amputar, ele foi amputado. Implantar é, o médico chegou e implantou meu braço no lugar. Agora, imputar é colocar em mim algo que não era da minha natureza. Então, a minha justiça, ela não foi implantada em mim, porque não era algo natural meu. Naturalmente eu não sou justo. Ela foi imputada. Qual a diferença de implantado para imputado? É que imputar é colocar em mim algo que não era da minha natureza, mas agora passa a ser. É tão perfeita essa obra que agora ela passa a ser. Justificação é isso. Eu recebo a justiça que não é minha, e é como se eu nunca tivesse pecado. Isso é a experiência da justificação em mim. Agora eu sou perdoado, não porque eu sou bom, mas porque Cristo cumpriu toda a obra em mim. E o Senhor olha para mim, o Pai olha para mim, como se eu nunca tivesse pecado, porque Cristo cumpriu toda a obra em mim. Então a ira de Deus não é despejada sobre mim por causa da justificação, porque Cristo me justificou lá na cruz. Ele me justificou. No entanto, por mais gloriosa que seja a doutrina da justificação, existe uma outra doutrina relacionada a essa doutrina que também é muito gloriosa, né? E aqueles que são justificados pela fé também são adotados por Deus como membros de sua família. Mas antes de entrarmos então nesse ponto da adoção, eu quero saber se nós entendemos tudo sobre justificação, ou entendemos o que foi tratado até aqui. Você tem alguma dúvida sobre justificação e por que nós vamos frisar mais na adoção? Porque justificação a gente até entende, mas às vezes a gente não é beneficiário, não se torna, a gente é, mas a gente não aproveita os benefícios da nova vida em Cristo, porque a gente tem um pouco mais de dificuldade de entender adoção.
Justificação. Temos algum problema com esse ponto? Ou alguma coisa que você gostaria de entender? Aham. Aham. Sim. Sim. Em Lucas 5:32, Jesus fala: "Não me chamar justo, e sim pecadores no arrependimento." Aham. Tem vários significados de justo ou questão de contexto, A palavra justo sempre terá o mesmo significado, né? Eu não sou justo, não sou. A minha justiça, ela consiste numa declaração jurídica de Deus. Deus me declara justo. É nesse sentido. Então, por que é que o Senhor, Ele não me fuzila, não me fulmina, não me consome? Porque quando Ele olha para mim, agora que eu vim a Cristo e que estou unido a Cristo, Ele não vê os meus méritos, Ele vê os de Cristo. Eu não sou justo no teor mais puro da palavra. Gilberto é um cara justo, sem erro nenhum. Não, eu não era antes de Cristo e ainda não sou. Mas por que há justiça em mim? Por causa de Cristo. É só isso. Na Bíblia não tem vários significados. Sim. Então, justo, por exemplo, essa passagem que Jesus falou: "Não me chamar justo, e sim pecadores." Pecadores ao arrependimento. Justo, no caso, tem outro. Não tem. É porque ele está falando com os fariseus. Por exemplo, nesse versículo que você citou, não vim chamar justos ao arrependimento, mas pecadores. Ele está dizendo o seguinte, né? Olha, se vocês se consideram justos, o meu chamado não é para vocês, porque eu estou chamando pecadores ao arrependimento. E quando eles se arrependem e vêm a mim, eles se tornam justos. Essa que é a questão. A questão aqui é a seguinte: toda vez que um homem se apresentar com a sua justiça diante de Deus, ele será reprovado. Agora, quando um homem se aproxima diante de Deus com a justiça de Cristo, então esse está justificado. Sim, a palavra às vezes chama alguns homens de justos, mas como por exemplo Noé. A Bíblia diz que Noé era homem justo e bom, e que ele andava com Deus. Não obstante isso, ele teve erros, mas ele era mais justo que os outros homens da sua geração, e muito mais justos. Depois Deus declara isso a respeito de Jó, falando para o próprio diabo, lá no verso 8 do capítulo 1 de Jó. Aliás, o capítulo é aberto com essas declarações, e no verso 8 Deus as repete: "Viste o meu servo Jó, homem reto e íntegro, um homem justo que se desvia do mal e que é temente a Deus." Apesar disso, o próprio Jó declara no último capítulo que ele antes conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os olhos o veem. Muitas vezes a palavra justo é aplicada a homens mais corretos do que outros na Bíblia. É isso que você quer saber, né? Mas em outros contextos ela é aplicada, e na maioria das vezes é aplicada assim, como aqueles que foram justificados por Deus, embora não sejam perfeitos. Tá bom? Nós, na verdade, ainda que sejamos bons e que sejamos considerados por muitos justos, apesar de toda a bondade que nós tenhamos, ela não é suficiente para nos tornar aceitáveis diante de Deus. Por quê? Porque ainda que algum homem possa ser bonzinho, e até mais bonzinho do que a média, ele continua sendo alguém que peca e que ofende a Deus. Então ele precisa da justiça de Cristo imputada nele, posta nele, porque ele não tem essa natureza. Nós não tínhamos essa natureza. A nossa nova natureza agora, ela vem de Cristo. Tá bom? Ficou claro? Ok. Mais alguma coisa? Vamos lá, gente. Guilherme está certo. Tem que perguntar mesmo. Tá? E tem que fazer esse negócio render. Tá bom? A adoção nos insere num relacionamento com Deus ainda mais rico do que a justificação. A justificação me torna aceitável diante de Deus, e ela está atrelada à adoção, porque a adoção me dá o privilégio de ser íntimo de Deus. Então é bom a gente entender isso. Às vezes eu não tenho dificuldade de entender que eu sou justificado por Deus. A minha maior dificuldade é de me apropriar dessa intimidade que agora eu passo a ter com Deus. Por quê? Por causa da adoção.
A justificação tem a ver com o nosso relacionamento legal com Deus, ou seja, cumprida a lei em Cristo Jesus. Na justificação, Deus, o juiz, declara isento das exigências da lei o pecador que crê, porque essas exigências já foram satisfeitas por um fiador, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas na adoção, Deus não é apenas o nosso juiz apaziguado, mas o nosso Pai reconciliado. Entendendo que coisa tremenda? E essas coisas não andam separadas. Se o Senhor nos justificou, se Ele nos fez ir até Ele, se Ele nos uniu a Cristo, então Ele também nos adotou. Uma coisa está associada à outra de um modo indissolúvel. Às vezes a gente entende que Cristo cumpriu a lei por nós. O negócio agarra é na compreensão de que a gente deve ter um relacionamento mais profundo com o Pai. Por quê? Porque Ele nos adotou. A justificação nos diz o que eu já falei, que o juiz foi apaziguado. Ele não vai mais imputar pena em mim, porque a pena foi cumprida pelo meu Senhor Jesus lá na cruz, meu amado Jesus. Agora a adoção me diz que Ele é mais do que meu juiz, Ele é meu Pai. E Deus não é bom Pai para todos, como se diz por aí no imaginário popular, na lenda popular. Deus é Pai de todos. Não, Ele é Pai daqueles que Cristo comprou para si e que Cristo restaurou. Então o relacionamento paternal íntimo, ele é exclusivo daquele que entregou seu coração para Jesus. Deus é Pai, não é padrasto. E não, essa afirmação é usada por aqueles que dizem o seguinte: está tudo errado, mas não tem problema, no último dia Deus vai dar um jeitinho, porque Deus é Pai e não é padrasto. Isso está errado. Deus não é Pai de todo mundo, é Pai daqueles que creem nele. Ele é Criador de todos nós, mas relacionamento íntimo de Pai, de um Pai de verdade, Ele só tem com aqueles que Ele restaurou. Aí tem uma outra coisa para a gente considerar, é que tem gente que diz: eu tenho dificuldade de entender Deus como Pai, porque o meu pai não foi um bom pai. Não é o seu pai que deve ser o paradigma, o exemplo para você entender Deus. Deus é que é exemplo para o seu pai. Se o seu pai não for um bom pai, ele precisa aprender a ser pai com o Pai Celestial. Mas aqui, eu não entendo Deus como pai, porque eu não tive pai, eu não tive um bom pai, eu não sei mais o que. Não é assim que funciona, né? Você não estabelece uma imagem de pai baseada no seu pai. Você deve estabelecer a imagem de pai baseada no Pai Celeste. Então, muitas vezes as pessoas entendem o seguinte: que eu posso fazer o que eu quiser porque Deus é Pai e Deus vai me deixar, vai me salvar de qualquer maneira no último dia. Porque Ele é Pai e porque Ele ama seus filhos, Ele repreende a quem Ele ama. E aqueles que não estão debaixo do pacto da graça em Cristo Jesus não são filhos, porque somos filhos porque Ele nos adotou. O único filho de fato é Jesus, a segunda pessoa da Trindade. Nós somos filhos por adoção. É mais um processo judicial. Em Cristo Jesus toda a lei é cumprida, então podemos ter agora intimidade com o Pai que nos adotou. Ele nos adotou. Eu não sou filho de sangue do Deus vivo, eu sou filho adotado. Filho de verdade é Jesus. A adoção é o bem supremo da religião cristã. João diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. 1 João 3:1. Como que eu sou chamado filho de Deus? Quando eu recebo esse grande amor em Cristo Jesus. Que grande amor nos é concedido, né, mediante Cristo Jesus, de tal maneira que Ele passa a nos chamar de filhos, ao ponto de sermos chamados seus filhos. Olha, isso é uma manifestação alegre de João escrevendo para as igrejas. Olha que amor fantástico Deus deu para conosco, de tal maneira que Ele nos chama de filhos. Porque o éramos? Não, porque Ele nos adotou. Não, pastor, Deus é Pai de todo mundo. Não, Deus é Criador de todos nós.
Mas pai, num relacionamento íntimo, pessoal, ele é daqueles que creem nele, tá? Podemos seguir? A outra pergunta então é: por que essa bênção superior não é experimentada mais frequentemente em toda a sua riqueza? Porque nem sempre a gente se apropria disso, né? Com toda a riqueza, Deus é meu pai, então eu posso me achegar diante dele, eu tenho intimidade para chegar, porque além de ele ter me adotado como filho, ele também rasgou o véu, né? Jesus rasgou o véu do santuário. Eu posso me chegar no Santo dos Santos, e o Santo dos Santos não é um lugar físico. Eu posso me ajoelhar no meu quarto, rasgar meu coração diante de Deus, e então eu estou no Santo dos Santos. Jesus quebrou esse negócio de um templo, um lugar especial. Hoje a gente estava vendo aí, né, reportagem sobre o templo de Salomão, e milhares de pessoas vão lá todo ano, porque esse lugar é sagrado, e eles até estão agora, fizeram uma arca aí, rodar tudo que é país, uma arca da aliança que não é a verdadeira, e agora ela está voltando para o templo. O que isso importa para nós? Não importa em nada, porque eu não preciso de um lugar específico, um lugar especial para falar com Deus, uma terra santa, uma terra sagrada. A terra santa e sagrada é o meu coração, onde o Espírito Santo de Deus habita, e o Santo dos Santos é qualquer lugar onde eu me ponho diante do Senhor orando, e Ele me ouve, porque Ele é Pai, o meu Pai que me adotou, e eu sou seu filho. Mas por que às vezes a gente não se apropria disso tudo? Por que não há um número maior de cristãos que desfrutam dos privilégios da filiação como deveriam? Porque tantos se sentem impelidos a dizer, como disse o John Newton, e ele disse assim: este é um ponto que desejo saber, pois muitas vezes provoca pensamentos angustiados. Amo eu o Senhor? Amo eu o Senhor ou não? Pertenço eu a Ele ou não? Isso foi uma dúvida que por um tempo assolou a cabeça do John Newton, e às vezes assola do cristão. Sim, eu pertenço a Ele, porque Ele me adotou, se eu sou um crente em Cristo Jesus. Por que às vezes a gente titubeia? Existem muitas razões válidas para lamentos desse tipo. Todo o povo de Deus passa por momentos em que medos e dúvidas o afligem. Todos nós, sem exceção. Quando o cristão descobre quem é e o que ele é perante um Deus santo, ele pode achar difícil apropriar-se de tamanhas bênçãos. Puxa vida, eu sou filho do Deus vivo e santo. E às vezes a gente pode pensar assim: eu não sou digno disso, é impossível. Mas é possível, porque a Bíblia diz que é, porque Cristo me garantiu isso. Por causa dessa dúvida é que em outros segmentos começaram a haver intermediários. Não, eu não sou digno de me chegar diante de Deus, então eu preciso de um intermediário aqui. Eu não sou mesmo, mas eu não me achego diante de Deus confiado na minha dignidade. Eu me achego diante do meu Pai confiado na dignidade de Cristo. E eu tenho esse privilégio, eu não posso me esquecer dele. Existem muitos que possuem as marcas essenciais da graça, e mesmo assim hesitam em dizer Abba, Pai. É um salvo, né? A gente é salvo, nós somos lavados, nós estamos servindo ao Senhor, mas às vezes hesitamos em dizer Abba, Pai. E Jesus disse, né, Abba, Pai, em Marcos 14:36. E Paulo nos estimula a clamar da mesma maneira Abba, Pai, em Romanos 8:15 e em Gálatas 4:6. E por que é importante esse termo Abba, Pai? Que Jesus usa esse termo quando nenhum judeu jamais ousaria usá-lo. Abba é um termo que vem do hebraico e é um termo usado para intimidade. Eu já expliquei isso aqui muitas vezes, eu imagino que outros também já tenham explicado. Pai é uma palavra formal para se dirigir ao Pai muitas vezes, né? O meu Pai, Pai, o Senhor. Mas Abba é paizinho, papaizinho querido.
Paizinho, meu pai querido. Abba é uma expressão que o judeu não usaria para o Deus Todo-Poderoso, para se dirigir a Deus, mas Jesus usou. Abba, pai, papai, paizinho, meu pai querido. E agora nós podemos usá-la também, porque Ele nos adotou. Ou seja, o que esse texto me ensina é que eu posso ter intimidade com o meu pai. Não é um relacionamento formal de um pai distante com um filho amedrontado, mas é um relacionamento íntimo de um pai que é próximo e pessoal com seu filho, que ele mesmo, o pai, resgatou para si. Nós temos um privilégio ímpar, por isso nós podemos orar com tranquilidade, falar com o pai o que precisarmos falar, podemos pedir o que sentimos no nosso íntimo que precisamos, sabendo que, como bom pai, muitas vezes Ele nos dirá não, porque isso não vai ser bom para você. A gente faz isso com o filho da gente. Nossos filhos não pedem o que querem, na maioria das vezes, principalmente nos dias modernos, né? Filho pede de tudo, e muitas vezes, como bons pais, nós vamos dizer não, isso não vou te dar, isso não vou te dar, porque não vai ser bom para você. Eu não dou para o meu filho comer tudo o que ele quer comer, porque se eu der para ele tudo que ele quiser comer, ele vai comer só aquilo que não é bom, muitas vezes. Há momentos que você pode dar, mas se deixar por conta dele, ele vai querer comer aquilo que não vai ser bom para o organismo dele de manhã, né? Vai querer tomar café, e o café dele vai ser chocolate e refrigerante, e o almoço vai caminhar nessa linha. E por aí nós vamos. Então nós não damos aos filhos tudo que eles querem, mas eles podem pedir. E eles pedem porque, puxa, meu pai, a minha mãe, são meus pais. Podemos pedir ao Senhor aquilo que entendemos que precisamos, sabendo que Ele, como bom pai, muitas vezes vai nos dizer não. Mas nós temos esse privilégio, adotados pelo Senhor, justificados por Cristo e adotados pelo Senhor, podemos nos achegar a Ele com intimidade, e devemos. E às vezes são momentos íntimos mesmo, muito pessoais, quando Jesus nos orienta mesmo em Mateus 6, né? Quando você for orar, ora ao seu pai em secreto, e seu pai que te vê em secreto, e o pai que te vê em secreto te recompensará. E há coisas que eu vou poder pedir, né? Vou manifestar publicamente, não são tão íntimas e pessoais, o Senhor me ouvirá em todas elas, porque Ele é um Deus pessoal. Oi. Aham. Tem aquele monte que orar no monte, eu orar em outro lugar, colocar um bicho em horário, como se aquele lugar é algo especial. Sim. A igreja é algo especial. Jesus orava nos montes, porque era um lugar onde ele tinha sossego para orar. Do contrário, ele não tinha nenhum sossego. Se você vai a algum lugar para que esse lugar seja o seu lugar de sossego, ok, mas não existe um lugar mais místico mesmo não. E nenhum horário. Mas há pessoas que oram pelas madrugadas. E que bom, porque normalmente é o único momento que você tem sossego. Depois que o dia começa, depois que seu dia começa mesmo, você não tem mais sossego. É um filho que chama, é alguém que bate na porta, é o trabalho que chama, são as responsabilidades e tal. Então, esse horário e esse lugar tem a ver com quietude, sossego, para você poder ter intimidade com o Pai, porque o resto do dia e outros lugares não te proporcionam isso. Seu monte pode ser seu quarto, né? Quando você estabelece, né? Para o seu cônjuge, para os seus filhos, por exemplo, olha, quando eu entrar no quarto, nessa hora e a porta estiver fechada, eu estou no meu monte, estou no meu lugar de sossego, não peçam para que não me incomodem. Ok, de fato não existem mais lugares místicos, nem horários místicos. Eu até comentava isso hoje, mais uma vez, já tinha comentado isso outras vezes. Por que será que o templo em Jerusalém foi destruído tantas vezes e está destruído, não tem lá? Deus tem que estar querendo dizer alguma coisa com isso. Ele está dizendo que não é o templo mais importante. O templo mais importante para o Senhor somos nós, aqueles que Ele redimiu e nos corações onde Ele mora. A maioria das pessoas, nós nos incluímos nisso, podem até acreditar que Cristo é seu único refúgio e esperança. E há momentos em que a paz, como um rio, acompanha o seu caminho, como está em Isaías 48:18. Mas eles também podem passar por períodos em que não têm a plena certeza de sua filiação como desejariam ter.
Todos nós passamos por isso. Mas precisamos ser lembrados todos os dias que se somos de Cristo Jesus, somos filhos do Deus verdadeiro. Às vezes a gente duvida, né? Às vezes titubeia. Puxa, eu estou passando por tanta dificuldade. Será que o Senhor está cuidando de mim? Será que eu sou dele mesmo? Até o grande profeta Elias teve um dia de depressão, né? De tristeza profunda, que o Senhor tratou com ele lá na caverna. A gente passa por isso, mas isso tem que passar. Nós temos que ser lembrados todos os dias de que o Senhor nos justificou, e o Senhor que nos justificou é aquele que nos adotou. Ele nos preparou em Cristo Jesus para poder nos adotar. Ele não podia nos adotar na condição em que nós estávamos antes. Não podíamos ser filhos dele com a nossa velha natureza. Mas quando os méritos de Cristo são postos sobre nós, aí sim, agora podemos ser filhos dele, e ele nos adota. O que nós estamos descrevendo talvez seja a situação de alguém aqui nessa noite. Estou duvidando. Você experimenta com frequência a falta de ousadia para se aproximar de Deus como o seu Pai, com certeza plena? Isso pode acontecer, acontece com a gente. O que você faz? Você precisa aprender a fixar a sua mente nessa verdade. Filhos de Deus são adotados por meio da graça em nome de Cristo. A nossa filiação é resultado da filiação de Cristo. Baseia-se naquilo que Ele, Cristo, fez para adquirir a bênção da filiação para nós. A obra é toda de Cristo. Eu vou duvidar, porque às vezes o diabo vai dizer assim: você não merece? Mas eu não preciso, e posso dizer para mim mesmo que o diabo não vença nesse aspecto. Eu não mereço, é Cristo quem mereceu por mim. O merecimento é todo dele. Cristo foi rejeitado por Deus durante um tempo, e assim privado do amor de seu Pai, ele exclamou: Deus meu, como está lá em Mateus 27:46, Deus meu, por que me desamparaste? Ele não disse meu Pai naquele momento, ele disse meu Deus, Deus meu, por que me desamparaste? E ele o fez para que nós pudéssemos ser aceitos por Deus e jamais abandonados por Ele. Esse momento da cruz, ele é maravilhoso, embora dolorido. Deus desamparou a Cristo, Deus, o Pai, né? Não é bem assim. É que o espetáculo foi tão horrendo, foi tão horroroso, que o Pai não suportava olhar para o Filho, vendo sobre o Filho todos os nossos pecados. Se agora o Pai olha para nós e vê em nós todos os méritos de Cristo, é porque por uns instantes na cruz, o Pai olhou para o Filho e viu toda a nossa desgraça posta sobre o Filho. E é por isso que agora somos filhos. E precisamos nos regozijar nisso. Precisamos nos lembrar disso todos os dias, para que coisas pequenas, pequenos problemas, pequenas desavenças não nos afastem do Pai. O que acontece com muitos crentes? Tive um problema, aí ele se afasta da igreja, do Pai, de todo mundo. Tive uma desavença com alguém, aí ele se afasta de tudo. Ele deixa de fixar os seus olhos na gloriosa verdade de que ele foi adotado pelo Pai, e que isso custou o peso de toda a nossa maldição, toda a maldição que era nossa posta sobre Cristo. Ele deixa de olhar para isso e começa a olhar para pequenos problemas que nada valem, que são absolutamente nada postos diante da verdade que somos filhos de Deus. Precisamos nos lembrar disso todos os dias. Como é maravilhoso o caminho de Deus para a salvação. Seu coração não arde quando você ouve essas verdades maravilhosas da palavra de Deus? Lá em Lucas 24:32, no caminho de Emaús, os discípulos se fizeram essa pergunta: o nosso coração não ardia quando a gente ouvia a palavra? Agora o nosso coração precisa arder quando a gente ouve essas verdades da palavra. Quando estamos, se estamos em Cristo, não é quando estamos, porque agora essa é uma condição irrevogável. Uma vez que estamos em Cristo, nascemos de novo, Ele entra no nosso coração. Uma vez que vamos até Ele, de verdade, somos unidos a Ele, uma vez justificados, nós somos filhos de Deus. Isso tem que fazer o nosso coração arder, mais do que o pecado e as circunstâncias do mundo fazem o nosso coração gelar.
Ou seja, essa verdade é muito maior do que qualquer problema nosso. E muitas vezes nós deixamos que pequenos problemas façam com que o nosso coração fique mais frio. E essa verdade deve fazer nosso coração arder. E esse ardor deve ser maior do que qualquer frieza que Satanás tente impor sobre nossas vidas. Somos filhos do Deus vivo. Você ainda tem medo de chamar a Deus de seu Pai, mesmo não conseguindo negar que crê no Filho? Não precisa ter medo. Ele é seu Pai, se você criou no Filho. Seu Pai quer que você o chame pelo nome que lhe é de direito: Pai. O Senhor Deus é nosso Pai. Quando o filho pródigo voltou para a casa do seu pai com um coração arrependido, ele sem dúvida temia que a porta daquela casa tivesse se fechado para ele, tendo pecado contra o céu e contra o seu pai. Ele não podia esperar ser recebido como filho. Mas, e ele é um tipo de cada um de nós, esse filho pródigo, né? Mas seu pai tinha outros planos para ele. Imagina o pai correndo em direção ao seu filho perdido, seguido por um abraço cordial e um beijo ardente. Depois, o melhor vestido, o anel valioso, os sapatos e a festa. E tudo isso por um filho que estava morto, mas voltou a viver. Lucas 15, 11 a 32. Esse filho somos nós. O Pai nos cumulou das mais ricas bênçãos quando nos criou, mas nós pecamos, e quando nós pecamos e voltamos as costas contra o Pai, é exatamente a mesma coisa que fez o filho pródigo: me dá tudo que é meu, que eu vou gastar do jeito que eu quiser. E pecado é exatamente isso, é o uso do que Deus nos dá de melhor para o pior. E quando nós voltamos para Ele em Cristo Jesus, às vezes a gente duvida, mas como o filho pródigo, o que o Senhor tem para seus filhos, que somos nós, é intimidade, restauração, renovo, festa. É isso que nós somos, justificados e adotados. Mediante Cristo, temos paz com Deus e somos chamados filhos de Deus. Essa é a nossa nova condição em Cristo Jesus. Muitas vezes o pecado tentará nos fazer não crer nisso. O diabo tentará nos fazer não crer nisso e usará todos os meios. O que nós precisamos nos lembrar é que o Senhor nos adotou mediante Cristo Jesus e agora somos dele. Nós temos uma experiência maravilhosa de justificação e temos uma experiência maravilhosa de filiação. E quando eu toco no assunto dizendo que nós temos que ter ousadia diante do Pai para orar, não é para fazer essas besteiras que o povo tem feito, né? Fala com Deus com ousadia, né? Determina, manda, decreta, ordena, é nada disso. Isso aí não é relação de filho com pai. Isso é relação de um homem orgulhoso que quer mandar no seu Deus invertendo os papéis. Isso aí Deus resolve lá. A nossa ousadia consiste em poder saber que nós podemos muito mais do que, né, esse negócio de encostar Deus na parede, essa besteira toda. Nós podemos chegar diante do Pai e dizer: Pai, Pai querido, meu Pai, Abba, Pai, Papai, Paizinho, eu preciso disso, Pai, preciso daquilo, estou com o coração angustiado, estou deprimido, estou triste, estou alegre, estou feliz, estou realizado, e posso dizer tudo ao meu Pai, e posso compartilhar com Ele tudo, e posso pedir as coisas que eu entendo que preciso delas, e sabendo que receberei algumas, outras não receberei, mas as que eu receber, receberei para minha bênção, e as que eu não receber, também receberei para minha bênção, porque Ele é meu Pai. E que pai, se o filho lhe pedir um pão, vai lhe dar um escorpião, né? Uma pedra? Não é isso que Jesus nos ensina? O pai sempre dá ao seu filho o melhor. Estou falando de pai de verdade. De igual modo, o Pai Celeste, que é o Pai por excelência, o exemplo, o paradigma de Pai, sempre nos dará o melhor. Que essa verdade fique no nosso coração e que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Semana que vem vamos tratar também do processo de santificação. Então, vamos dar glória a Deus pela nossa filiação.